Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a presidenta do DIEESE, Maria Aparecida Faria. Tudo bom, Maria? Como vai? Olá, bom dia, José Eduardo, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Agradecer muito pelo convite e é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Maria Aparecida Faria é presidenta do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Construiu sua carreira no sindicalismo atuando no Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de São Paulo. Faria integra também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a CNTSS. Obrigado, por aceitar o convite desse papo, Maria. Com a chegada da Adriana Marcolino para assumir a direção técnica do DIEESE, a instituição agora é comandada por mulheres em seus principais cargos diretivos. Qual que é a importância dessa movimentação? Olha, você sabe que no DIEESE, entre todos, toda a equipe que trabalha não só na sede, mas pelo país todo, a grande maioria é composta por mulheres. Nós somos mais de 51% entre todos que compõem a nossa equipe, né? Pesquisadores, educadores, formadores, enfim. E ter a Adriana agora na presidência é uma satisfação muito grande, né? Porque toda vez que a gente tem uma mulher assumindo cargos tão importantes e de relevância, como é hoje dirigir o DIEESE do ponto de vista técnico, né? Uma diretora técnica do DIEESE, isso significa um reconhecimento à Adriana, um reconhecimento a toda a sua performance durante ao longo dos anos, né? Sua preparação, sua capacidade, mas também a valorização das mulheres, que é uma coisa que a gente defende muito, inclusive no DIEESE, né? Toda a discussão que a gente faz do mercado de trabalho, todos os estudos sobre o mercado de trabalho, sobre a questão do salário mínimo, sobre o impacto de saúde do trabalhador, enfim, tudo isso, a mulher é parte central, né, no mercado de trabalho. Então, ter a Adriana agora conosco, dirigindo, e eu estou presidenta até o final do ano, né? Porque no final do ano nós teremos uma eleição no DIEESE, elegeremos outro presidente ou presidenta que tomará posse em fevereiro. Mas até lá nós temos essa dobradinha. E é uma dobradinha importante. Importante por quê? Porque assim, toda a equipe DIEESE se manifestou favorável, reconhecendo, né, o papel da Adriana, seu compromisso, sua competência, e todos comprometidos também nesse mandato que ela estará lá presente. Então, assim, o DIEESE só ganha com isso, né? Porque não é qualquer coisa, essa instituição que tem o seu nome, a sua marca, né, tão importante na política brasileira, na movimento sindical brasileiro, e aí ter uma mulher lá no seu comando. Olha, se eu não me engano, a de Adriana é a terceira mulher a ser presidenta do DIEESE, e em 70 anos, né, que nós estamos fazendo 70 anos de existência. Então, assim, é uma coisa super importante que a gente tem que valorizar muito, viu? E internamente, você falou um pouquinho na tua resposta, presidenta, mas internamente, qual que é o impacto dessas mulheres no processo diretivo? Também isso vai passando por todos os setores, né? As decisões são feitas por mulheres, né? Sim, é claro, e é importante, porque veja bem, o DIEESE ele é composto de uma direção executiva. Nessa direção executiva, a gente tem lá a direção política, que é composta pelo movimento sindical, de todas as centrais sindicais, e de, inclusive, entidades sindicais que não são filiadas a nenhuma central. É bom que esclareça isso, portanto, ele é bastante amplo, e a direção técnica, né? A direção técnica são pessoas extremamente preparadas, capacitadas, algumas que se construíram, não, diria assim, se formaram no próprio DIEESE, entraram jovens e vieram crescendo dentro do DIEESE. Então, essa parceria entre
a direção técnica e a direção executiva é extremamente importante, porque define, inclusive, a linha do Diese, né? Linha de pesquisa, de interesse da classe trabalhadora, os grandes desafios que estão colocados para todos nós, enfim. Então, assim, é muito importante e essa parceria que a gente tem, essa confiança que a gente tem. Então, nós fazemos reunião juntos, né? Reuniões, não são reuniões juntos, né? E pautamos junto, tanto a direção executiva nos pauta também, para a gente se aprimorar, entender melhor enquanto movimento sindical para um determinado estudo, uma determinada pesquisa, mas como a direção política, que são o movimento sindical, também pautam o Diese. E as decisões, elas são tomadas muito conjuntas, porque são decisões que influenciam o trabalho do Diese, não só para a classe trabalhadora, mas para a sociedade de forma geral. E aí nós estamos falando da escola Diese, né? Nós temos uma escola maravilhosa no Diese, também dirigida, né? Uma diretora mulher, a Eliana, nossa querida Lilica. Então, assim, você veja que o quanto que as mulheres também vêm se preparando e assumindo determinados postos com muita competência e com muita naturalidade, sem precisar disputar espaço, ao contrário, são reconhecidas e sendo valorizadas pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua trajetória também, né? E esse movimento dentro do Diese, ele é rico demais, porque, veja bem, a gente tem vários escritórios pelo país, várias subseções também, e várias entidades sindicais, né? E muitas são mulheres. As nossas educadoras, temos educadores também, né? Os pesquisadores, pesquisadoras, doutores, professores, mas assim, e essa relação de respeito, de reconhecimento, de valorização, é que é ponto fundamental no Diese para que essas companheiras que assumem postos de direção possam fazer o seu trabalho e levar o Diese com muita tranquilidade e com muita parceria entre todos e todas. Que importante. Presidenta, fazendo agora uma pequena mudança aí de trajeto. Se a gente pegar o Serviço Público Federal como recorte, há ainda uma maioria de homens, em torno de 58% nos postos de trabalho. Mas se a gente olhar para os últimos ingressos na administração pública, entre 2018 e 2023, o número de mulheres já supera o de homens, né? Qual que é a tua avaliação sobre essa busca por equidade no serviço público? É o que a gente sempre defendeu. O serviço público, o concurso público, ele tem uma vantagem, por isso que nós sempre defendemos o concurso público, né? O concurso público, ele não olha gênero, raça, credo e cor. Então, ele olha o que é a capacidade de cada um. É verdade que quem mais procurava concurso público eram os homens, né? Porque as mulheres, elas ainda tinham muitas estavam no serviço público e estão. Eu mesmo venho de serviço público, né? Fui concursada, trabalhei 30 e poucos anos no serviço público, mas uma grande maioria de mulheres ainda não se permitia estar no mercado de trabalho, por diversas situações, né? E principalmente uma situação de não era nem ter acesso ao concurso, podia ter acesso, mas as dificuldades de deixar o lar, de deixar a família, né? Enfim, são filhos, são às vezes um ente que precisa de mais cuidado, né? Um pai, uma mãe, enfim. E isso vem mudando, e as mulheres vêm se adaptando a uma situação onde elas possam dividir a tarefa do lar com os seus esposos e, ao mesmo tempo, acessar o mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente defende muito, né? E a gente fez muita pesquisa sobre isso, tem ajudado, nós, enquanto Diese, eu quero dizer, muita pesquisa sobre isso, da mulher no mercado de trabalho, de acesso ao mercado de trabalho público e privado, da formação das mulheres para isso, da garantia de salário igual para trabalho igual, né? Sem a discriminação de gênero, de raça, de cor. Então, tem todo um movimento
que vem sendo feito pelo país, e o DIESE contribui muito para isso, com pesquisa e com estudos, para que isso se dê concretamente, não só em documentos, no processo de elaboração de uma lei, né, para que ela seja aprovada, mas no processo de uma negociação também. Uma negociação no serviço público, uma negociação nas empresas, no comércio, aonde for, para que essas sejam cláusulas sociais que estejam na convenção coletiva e sejam aprovadas e sejam implementadas. Então, tem todo um aparato que a gente também orienta o movimento sindical, prepara, forma, qualifica para que, de fato, isso venha cada vez mais acontecendo, esse reconhecimento e a valorização das mulheres no mercado de trabalho. E assim como eu fiz essa pergunta do impacto do DIEESE no processo diretivo feito por mulheres, esse também acho que também tem um impacto no serviço público como um todo, de ter as mulheres aí se aproximando do número de homens, né? Então, desde os trabalhos mais básicos, como você estava falando, mas também as questões de negociação, que começam também a ser os poderes de decisão também estar na mão de mulheres, né? Como é que essa categoria nova de mulheres se insere no serviço público? E o mais interessante nisso tudo é que, assim, você sabe disso, todo mundo que está nos ouvindo sabe disso também. As pessoas fazem um concurso, é muito difícil alguém que não passa 20 anos trabalhando, 30 anos trabalhando, né? Eu mesma, quando entrei, eu entrei e eu não tinha formação acadêmica, né? Durante os meus 30 e poucos anos, eu me formei, me especializei, né? Então, várias mulheres também têm tido a oportunidade de fazer isso, galgar outros espaços, porque além da vivência, né, que o serviço público nos dá, porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala do serviço público, nós estamos falando de uma prestação de serviço para a população. Na grande maioria, mais imediata, né? Ou é saúde, ou educação, ou seja, qualquer um deles é uma prestação de serviço mais imediata. De contato Então, direto com o público, inclusive. Contato direto. Você pega assistência social, você pega a saúde, você pega a educação. É só a gente ver aí agora a pandemia, o que foi. Agora a gente vê esse desastre lá no Rio Grande do Sul e tantos outros que nós passamos, né? Então, a necessidade do aparato público e dos serviços, dos servidores, é muito importante. E as mulheres, ao ocuparem esse espaço, elas não desmerecendo nenhum homem de forma nenhuma, mas há uma sensibilidade, um trato, né, na política e na condução da política que ajuda muito, tem ajudado muito. Isso tem feito um diferencial muito grande. Então, as mulheres, elas vêm se preparando, elas vêm, coisa que normalmente, alguns anos atrás, não era tão visível. Hoje as mulheres querem estudar, querem se formar, querem se qualificar, querem disputar espaço, não porque vai disputar com o homem, mas porque ela se sente preparada, qualificada para ocupar aquele cargo, né? Então, e no serviço público não é diferente, não é diferente. Quando que a gente via ministras, né? Ministras, diretoras, secretárias nacionais, como a gente vê hoje, mesmo nos estados, né? Então, assim, isso vem, é um crescente, que bom, né? Porque as mulheres têm muito a contribuir com a sociedade, têm muito a contribuir na política, nas políticas públicas, com o mercado de trabalho, né? É uma visão que ajuda muito, compreende, inclusive, as diferenças que a gente tem de níveis sociais, de necessidade, de compreensão, que é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Porque você não tem. O nosso país é um país extremamente desigual, é um país continental, né? Nós temos vários Brasis aqui, então nós não podemos ter uma única receita para todos os estados e municípios. Nós estamos falando de uma dimensão de mais de 5.600 municípios. Com certeza. Falamos de um país onde tem o povo das águas, o povo da floresta, né? Nós temos aí o povo do campo, da cidade. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração.
E as mulheres vêm se mostrando com uma competência muito grande, com um olhar apurado, com um olhar cuidadoso, né, para essas diferenças e para essas desigualdades. Então, a gente só tem a ganhar. E o Diese, com esse grupo tão importante de mulheres à frente, também tem dado a sua contribuição com todo esse cuidado, com todo esse carinho com a população, com as trabalhadoras informais, o pessoal de aplicativo, né? Nós temos muitas mulheres aí trabalhando por aplicativo. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo da regulamentação, da legislação de aplicativo, que o movimento sindical tem feito, que o DIES tem contribuído muito, também tem esse recorte importante das mulheres, né? A mulher que sai de casa, a mulher que tem um filho para cuidar em casa, a mulher que fica grávida, né, que precisa de uma licença, enfim, tudo isso tem que ser olhado, né? Nós fazemos parte do mercado de trabalho, então não dá para ter legislação que só olha um gênero e não olha o outro. Então, e aí, como eu te disse, tanto faz no público ou no privado, esse cuidado, esse recorte, a gente sempre tem que ter. E reconhecer e dar espaço para que essas mulheres cada vez mais se preparem, né, e assumam esses postos de trabalho, né, no nível de igualdade com os homens, sem problema nenhum, não precisamos disputar espaço com ninguém, mas queremos estar ocupando esses espaços. Não porque somos mulheres, mas porque somos mulheres e somos competentes, né? As mulheres têm se qualificado para isso. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. As mulheres hoje, elas são, talvez, em grande medida, mais qualificadas do que os homens no mercado de trabalho, né? Elas já estão mais preparadas, já estão com graduações e pós-graduações, enfim. As mulheres já estão chegando no mercado de trabalho com uma formação ainda maior, né? Exatamente. Mas por que que é isso também? Vamos lá, recuperar a história. É, o Brasil ainda é um país machista, né? Ainda é um país machista. Então, muitas vezes, você aprova uma lei aí de igualdade de gênero, salário igual para trabalho igual, mas na prática as coisas não se dão assim, né? Então, se as mulheres não tiverem qualificada, não tiverem uma voz ativa, com firmeza, competência, né, elas têm que cada vez provar que elas têm capacidade, diferente dos homens, né? Estou lá no emprego, tenho um cargo, porque eu fiz um curso tal, e está tudo bem. As mulheres têm que ficar provando o tempo todo. Mas isso foi interessante, porque na medida que isso aconteceu, as mulheres se sentiram desafiadas, né? E assumiram isso, e elas vêm se preparando mesmo. E o que a gente tem tido cuidado agora é de abrir cada vez mais espaços para qualificação. Volta a dar o exemplo do Diese. A nossa escola, ela passou agora por uma vistoria do MEC, né? Tanto do ponto de vista do curricular dos nossos cursos, quanto do ponto de vista de estrutura, de profissionais e tal. E nós tivemos a nota máxima do MEC, estamos comemorando até agora, porque a gente sabe que é muito difícil. E aí, são homens e mulheres que se formam ali, mas a gente tem tido o cuidado de ter vários cursos para mulheres, para o mercado de trabalho, para a economia, para a política pública, né? Esse cuidado a gente tem tido. Então, isso é muito importante, porque nós estamos ajudando a formar mulheres para que elas estejam preparadas para ocupar os postos de trabalho que elas entenderem que devem ocupar, né? Que ótimo, que ótimo. Que importantíssimo. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente retoma a nossa conversa aqui no BDF Entrevista. Voltamos agora com o BDF Entrevista, que hoje entrevista a presidenta do DIEESE, Maria Aparecida Faria. Presidenta, a senhora falou sobre, nessa última resposta do bloco anterior, sobre a lei de igualdade salarial. Como é que a senhora tem acompanhado esse processo? Ela foi aprovada no ano passado e completou um ano no último dia 4 de julho. Já há números suficientes para uma avaliação? Não.
E a gente não consegue ainda ter uma leitura clara sobre isso, né? E eu acho que carece da gente, inclusive, procurar fazer uma avaliação melhor, né? Mas a gente precisa de mais informações, mais dados sobre isso, tanto no Diese quanto no movimento sindical, porque veja bem, nós não estamos falando só do setor privado, nós estamos falando do setor privado e do serviço público. Bom, primeiro que no serviço público nós ainda não aprovamos, ou melhor, não regulamentamos a 151, né? Que é a Convenção 151 da OIT, que está para ser aprovada. Que essa convenção, ela diz o seguinte, a negociação no serviço público, porque hoje não há obrigatoriedade de negociação no serviço público. O que se vê muito pelo país são conversação no serviço público. Então, chama para uma reunião, mas a gente conversa, conversa. Isso não significa que você sai dali com coisas concretas para que de fato aconteça. Então, na medida que no serviço público a gente regulamentar o 151 e houver as negociações, obrigatoriedade por parte de todos os gestores das três esferas, isso vai ser colocado na pauta. Claro que há as exceções, tem município que já se antecedeu, consegue ter um bom diálogo, já vem discutindo, né? Mas, assim, 99 ainda não, tá? Outra coisa, no setor privado também não é uma tarefa muito fácil, né? Não é uma tarefa. E a gente tem que lembrar que nós saímos de um processo muito difícil, de uma crise econômica, né? Ainda não passou, uma crise econômica muito grande, que se agravou com a pandemia, os reflexos estão aí, nós vamos levar anos para recuperar, e isso mudou também o perfil do mercado de trabalho. Com a pandemia, a questão das novas tecnologias, elas entraram com muita força, o trabalho em home office mudou muito o perfil, né? Então, o trabalho por aplicativo também mudou muito o perfil, porque nós não estamos falando só do aplicativo de 4 rodas ou de 2 rodas. Hoje você contrata um serviço de um acompanhante de um paciente por aplicativo. Você contrata uma enfermeira por aplicativo e assim você contrata um professor para aula de reposição por aplicativo. Então, assim, Serviços domésticos, por exemplo. exatamente, estão mudando e mudando muito rapidamente. Então, e tudo isso dificulta a gente ter esses dados com mais propriedade, ter uma leitura mais concreta. Porque, inclusive, assim, o que aconteceu? Várias empresas, elas optaram por parte do trabalho continuar remoto e parte do trabalho ser presencial. Outras ainda, o trabalho presencial, ele não são 5 dias da semana, são intercalados, né, com o trabalho em casa. Tudo isso a gente precisa entender melhor, porque isso muda, inclusive, essa relação de como é que se aplica a legislação, né? A gente tem dificuldade nisso, não é que é impossível, não é, mas de mensurar, entendeu? De mensurar. Sem contar o grau de informalidade que cresceu demais, né? Os PJs que cresceram demais nesse processo todo, né? Os MEIs, né? Que também cresceram demais, e isso muda todo esse perfil da força de trabalho, dos níveis de contratação, da carteira assinada, né? Então, assim, é uma coisa que o Diese tem se debruçado muito. Isso no campo e na cidade. Vamos pegar o campo. O campo, o maquinário hoje substitui a mão de obra, que é uma coisa absurda. Se é bom, porque produz mais rapidamente, mas nós estamos falando também de pessoas que perderam seus postos de trabalho e que muitas vezes não estavam qualificadas para vir para a cidade, para um outro mercado de trabalho, né? E aí faz o quê? Estão na informalidade. Estão na informalidade, muitas vezes é uma informalidade informal mesmo, você não tem nem como mensurar, né? Então, assim, são essas questões que ainda dificultam, mas é um processo que a gente está em andamento, tanto o movimento sindical brasileiro quanto o próprio Diese, né? Acompanhando para e passo, para que a gente possa mensurar melhor
e poder também ajudar que as leis que nós, com tanto esforço, vimos construindo juntos para que elas fossem aprovadas, de fato, sejam aplicadas a bem de cada trabalhador e trabalhadora desse país, seja público ou privado, com carteira assinada ou na informalidade. Lembrar que há multas, né? Há restrições para empresas que não cumprirem a lei de igualdade salarial. Mas queria acrescentar, presidenta, que entidades ingressaram no STF para tentar derrubar a lei recentemente, né? Para além dessa implantação total, que a senhora explicou muito bem, que é uma grande dificuldade, e inclusive de mensurar, ainda há temores de uma derrubada dessa lei, né? Pois é, aí cabe ao movimento sindical se organizar e não deixar, né? Com muita campanha, com muita inserção junto aos parlamentares, junto ao STF, com todo mundo, para não deixar derrubar, porque seria um retrocesso. Vamos reconhecer aqui que foi um avanço muito grande, né? Entre a gente conseguir que uma legislação que reconheça o trabalho, reconheça e valorize, e reconheça o direito de ter salário igual e ser bem remunerado, enfim. Agora, o movimento sindical vai precisar ser muito aguerrido para que não haja um retrocesso. Sim. Presidente, a gente falou sobre o serviço público, né? Esse recorte das mulheres no serviço público. Agora, queria lhe perguntar sobre o mercado de trabalho como um todo. Ele ainda segue desigual também para as mulheres. Apenas 58% do total de mulheres participa da força de trabalho no Brasil. No caso dos homens, esse número é de 70%. A senhora falou nas suas respostas variadas de como há esse esforço por parte das mulheres de reverter esse quadro. Mas como institucionalmente a gente pode reverter isso? Primeiro, a gente precisa cada vez mais de legislações que permitam que as mulheres acessem o mercado de trabalho. Porque, veja bem, a mulher ela precisa sair para trabalhar e ela precisa ter tranquilidade para deixar seus filhos numa escola, certo? Então, assim, são várias variantes que a gente precisa levar em consideração para que ela possa sair do mercado de trabalho. Uma mulher ela não pode sair para trabalhar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e voltar às 7, 8 horas da noite. Ela não pode. Por quê? Porque ela tem os afazeres de casa. Por mais que o companheiro ajude, que o esposo, os filhos ajudem, mas ela tem uma responsabilidade que é inerente da mulher, da esposa, da mãe, né? Ela precisa estar presente na vida dos filhos, ela não pode ser uma pessoa ausente, né? Então, assim, muitas vezes tem que cuidar do pai e da mãe. E eu tenho um projeto de lei não, está sendo elaborado a partir de vários trabalhos, vários estudos, no Ministério do Bem-Estar Social, com mais 17 ministérios, sobre a questão dos cuidadores, né? Inclusive, para reconhecer as mulheres que não podem acessar o mercado de trabalho, porque não pode se ausentar de casa, porque tem alguém para cuidar. Mas elas estão trabalhando. Elas estão trabalhando, né? Além de cuidar dos seus afazeres cotidianos, elas não podem sair no mercado de trabalho, porque elas estão cuidando de alguém que o Estado poderia estar cuidando. E que bom que elas estão cuidando, porque assim, a gente sabe que o cuidado em casa, para um paciente, para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, muitas vezes é muito melhor do que ficar numa instituição com estranhos, né? Mas isso tem que ser reconhecido e tem que ser valorizado, né? Assim como muitas mulheres que trabalham nessas instituições de longa permanência e que não são reconhecidas enquanto trabalhadoras, muitas não são nem, não têm nem carteira assinada, né? É aquele trabalho informal que está ali, então precisa regulamentar, precisa reconhecer. Mas o mais importante é o seguinte: a gente precisa formar mulheres, mas não basta, a gente tem que dar as condições para a mulher trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o Estado brasileiro tem que pensar transporte, tem que melhorar o transporte, tem que melhorar a escola, tem que melhorar a primeira infância, né? Tem que dar todas essas condições para que as mulheres possam sair para o mercado de trabalho. E olha, que se a gente vê, eu não sei os dados concretos aqui, não sei te falar de números, mas assim, as famílias estão deixando de ter filhos.
né? Estão deixando de ter filhos por quê? Exatamente porque as mulheres querem e precisam ir para o mercado de trabalho, e se ela for para o mercado de trabalho e não tiver com quem deixar os seus filhos de forma tranquila, onde elas se sintam seguras, elas preferem não ter. Elas preferem não ter. Até porque elas também querem estudar mais, né? Então, quando a gente pensa hoje o desenvolvimento econômico do país, seja no público, no privado, seja na cidade ou no campo, a gente tem que sempre pensar o seguinte: as mulheres estão aí, a força de trabalho das mulheres estão aí em todas as áreas hoje. Não tem área que as mulheres não estejam. Portanto, tem que se levar em consideração que se nós queremos que o Brasil não fique igual a alguns países da Europa, que estão desesperados porque estão envelhecendo muito rapidamente, e a projeção do Brasil é de envelhecimento também, e ele tem que levar em consideração essas necessidades das mulheres no mercado de trabalho. A senhora falou sobre a questão dos cuidados. Eu lembrei que em Bogotá, por exemplo, na Colômbia, há uma política pública de valorização dos cuidados. Há um aplicativo, inclusive, que as pessoas fazem ali apontamentos e contratam pessoas que possam trabalhar com cuidados. Isso é uma valorização desse serviço, como a senhora já apontou na resposta, que já existe, né? As mulheres já têm que fazer isso, né? Já, já. E assim, aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados nesse ponto, porque veja bem, nós estamos, assim, aí eu estou falando agora enquanto movimento sindical, e o Diese tem se preocupado com isso para ajudar a gente a entender melhor e tem participado muito desses debates, inclusive aqui com os ministérios, mas nós também tivemos a oportunidade de participar num debate no México que foi muito interessante com a Uniglobal sobre esse tema. Porque, veja bem, como é que a gente vai mensurar o que é trabalho de cuidados quando muitas vezes uma mulher começa a trabalhar numa casa como empregada doméstica? Dali a alguns anos ela está cuidando do filho da patroa, ou ela está cuidando do pai e da mãe que adoeceu. Em que medida que ela é empregada doméstica e em que medida que ela é cuidadora? Bom, se ela passa a cuidar de uma pessoa doente na família que requer medicação, que alguns cuidados, ela tem informação para isso. Que aí nós estamos entrando na área da saúde, né? Como é que a gente trata isso? Então, esse é um debate que é muito intenso aqui no país. A gente está, assim, se debruçando sobre isso, porque, por exemplo, você pega as tais pessoas que eu disse que trabalham na informalidade nas casas de longa permanência. Nossa, casa de longa permanência é cuidar, é acompanhar, é dar medicação, fazer um curativo, às vezes fazer uma injeção. Todas são formadas para isso, todas foram preparadas para isso. E não por culpa delas, eu não estou falando que é a culpa de quem Com trabalha, eu estou dizendo certeza, o sim. seguinte: nós temos que olhar para isso, né? Como nós temos que olhar para aquela mulher que é empregada doméstica e para aquela mulher que é cuidadora. Além daquelas que estão em casa, nem saem para procurar o mercado de trabalho. E depois, ao longo dos anos, quando o seu ente querido vem a falecer, ela se vê numa situação que ela não está preparada para ir para fora para o mercado de trabalho, porque passou a vida toda cuidando. Então, são situações que a gente tem no país e que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito respeito, porque a maioria da população brasileira são de mulheres, né? E aí a gente sabe que quem está num certo nível na sociedade tem mais tranquilidade. Agora, a base da pirâmide social é essa que mais sofre. É essa que mais sofre com esse processo todo. Então, tanto o movimento sindical tem se debruçado sobre isso, quanto o Diese também tem feito muitos estudos, tem procurado, nós temos procurado dialogar muito, buscar experiências, ver como os países estão tratando dessa questão para a gente poder tratar também aqui e orientar o movimento sindical e muitas vezes até nos diálogos com os ministérios. A senhora falou sobre uma lei, um projeto de lei que tem sido pensado. Como é que anda a formulação desse projeto de lei? Então, como eu te disse, são 17 ministérios que estão envolvidos nesse projeto de lei.
E quem tem capitaneado esse debate é o Ministério do Desenvolvimento Social, com a secretária nacional de políticas, eu não me lembro o nome da secretaria dela, mas é a Laís Abramo, conhecidíssima, é uma querida companheira. Aí tem o Ministério das Mulheres, tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho. Então, assim, ouvir todo mundo a partir das peculiaridades de cada ministério para montar esse quebra-cabeça não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Até porque, como eu disse, né, nós vivemos num país continental. As diferenças regionais de necessidades, de composição, são muito grandes. Tudo isso também influencia, né? Sem contar os usos e costumes que nós já temos, né? Que é uma coisa que vem da cultura brasileira. Portanto, tudo isso está sendo levado em consideração. Eu não saberia te dizer exatamente como está isso dentro do governo, porque não sou eu que tenho acompanhado. Talvez a própria Adriana, alguma da direção técnica, alguns dos nossos escritórios que estão acompanhando mais de perto, até pudesse te falar sobre isso. Mas eu, sinceramente, não saberia te dizer isso agora. Mas quero fazer uma sugestão de você convidar a Laís Abramo para um programa, porque eu acho que as pessoas querem muito saber de como é que nós vamos precisar olhar, porque nosso país está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo, cada vez mais precisando de cuidados, né? A gente sempre foi contra, abolimos aí essas instituições que eram, desculpe, mas depósito de pessoas idosas, porque a forma como essas instituições funcionavam, né? Então, cada vez mais se faz necessário políticas públicas para que essas pessoas sejam atendidas em casa, agora tem que dar as condições para isso também. A gente tem que ter um PSF funcionando direitinho, que é o Programa de Saúde da Família. A gente tem que ter os agentes comunitários de saúde funcionando. A gente tem que ter na assistência também os CRAS, os CREAS funcionando, porque tudo isso é um amparo, né, para a sociedade, para os trabalhadores, não só para quem é atendido, mas para os trabalhadores que prestam esse serviço também. Porque nessa grande maioria são mulheres. São mulheres que atendem e mulheres que necessitam desse serviço. Por quê? As mulheres, a grande maioria hoje, são rainhas de família também, né? Então, é bem complexo, mas assim, é um desafio que está colocado para todos nós. E nós estamos abraçando com muito carinho e muita dedicação. Presidente, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos então agora com o último bloco do BDF Entrevista, que hoje conversa com a presidenta do DIEESE, Maria Aparecida Faria. Presidenta, queria uma avaliação da senhora sobre o mercado de trabalho como um todo. Houve um aumento importante na oferta de trabalho nesse primeiro 1 ano e meio do governo do presidente Lula. Estamos com um pouco mais de 7% de taxa de desemprego. Em 2023, a gente teve um número recorde de postos de trabalho ocupados, com mais de 100 milhões e 900 mil empregados. Há projeções do Instituto para o mercado de trabalho brasileiro? Sim, na medida que a economia vai se estabilizando, né, a inflação caindo ou se estabilizando também, é claro que há uma perspectiva de aumento de emprego, principalmente do emprego formal. E várias medidas que o governo vem adotando, elas perpassam por isso também, pelo crescimento do emprego, né? A valorização do salário mínimo é uma contrapartida, muitas vezes, com as empresas, sob subsídios que o governo fornece, ou mesmo com a possibilidade de ajuda dos governos estaduais e municipais para empresas. Enfim, tudo isso também tem a ver com o aumento dos postos de trabalho formal, né? A outra coisa é a questão como, por exemplo, o reconhecimento dos aplicativos. Aí a gente tem uma legislação, né? Imagine
quantos postos de trabalho a gente não vai ter formalizado na medida que regulamenta a questão dos aplicativos de 4 rodas, nós estamos falando, mas já vem vindo de 2 rodas também, né? Que são os entregadores de moto. E na sequência, vem os demais aplicativos também. Então, tudo isso é formalização da força de trabalho, e isso significa direitos para esses trabalhadores, tanto do fundo de garantia, quanto também da previdência, para que venham se aposentar, ou a necessidade durante a sua vida laboral também. Então, assim, o mercado de trabalho tende a crescer. Claro que o mercado de trabalho tem mudado muito também, né? A gente não pode esquecer que tem uma outra coisa acontecendo paralelo a isso, quando a gente aumenta os postos de trabalho, mas a gente tem as novas tecnologias entrando com muita força, né? E nas diversas áreas. Então, significa também qualificar os trabalhadores para esse novo mercado de trabalho, que é uma coisa importante, né? A juventude que está aí, a gente precisa preparar, né? Porque é uma nova era onde a tecnologia e a inteligência artificial vem substituir a mão de obra humana. Agora, qual é o problema? O problema é exatamente esse. Bom, nós não podemos ir contra o avanço da tecnologia, né? Que bom que está melhorando e que seja voltada para o bem comum, para o bem da sociedade. Mas nós temos que olhar para esses que vão perder seus postos de trabalho, ou que vão ficar numa situação difícil, né? Porque a gente já vê que tem profissões que elas acabam diminuindo o seu poder como antigamente, né? Não tem mais o mesmo poder de inserção no mercado de trabalho como tinha. Então, essa também é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente pensa no crescimento do país, no crescimento da economia voltado para o trabalho. Reconhecer que tem esses trabalhadores e trabalhadoras que a gente tem que cuidar é muito importante. Como reconhecer também que nós temos um problema na Previdência, né? Seja na pública ou na privada, porque assim, nós vamos ter muita gente hoje, infelizmente, muita gente que está na informalidade e que não pagam o INSS, mas que lá na frente vão precisar se aposentar. E o nosso sistema solidário, ele é assim, eu pago hoje para quem está aposentado e alguém que está entrando vai pagar para mim, né? Então, por isso que a questão da gente ter o posto de trabalho formal, ele é importante e a gente precisa trabalhar muito para isso, para a formalização desse mercado de trabalho, para aumentar a possibilidade e a formação das pessoas para esse novo mercado de trabalho que está aí, e assim, e tratar daqueles que, infelizmente, vão ter problemas em acessar aos postos de trabalho, né? Porque nós vamos ter. Sim. Falando sobre o sindicalismo, não sei se a senhora concorda comigo, mas há uma crise do sindicalismo no Brasil hoje. Há também uma mudança substancial no mercado de trabalho, como a senhora já tocou nesse assunto aqui, um crescimento da informalidade, desse dito empreendedorismo, né? Os sindicatos, eles não souberam acompanhar essas mudanças ou há outros fatores que estão envolvidos nessa equação, presidenta? Olha, eu diria o seguinte, eu não acho que os sindicatos não souberam acompanhar as mudanças. Eu penso o seguinte, antes é, da pandemia, o movimento sindical já vinha discutindo, né, as transformações no mundo do trabalho, olhando inclusive outros países, o que estava acontecendo, olhando que aqui no Brasil a gente já estava enfrentando também a partir, inclusive, da crise econômica, do golpe, a partir do golpe, de quando os governos inomináveis assumiram, aí teve aquela reforma trabalhista, que foi retirada de direitos, enfim. Tudo isso já vinha fazendo com que o movimento sindical entendesse de que era preciso olhar com mais cuidado o modelo que nós temos, né? O modelo que nós temos e como que estava se organizando esses trabalhadores, ou melhor, muitos trabalhadores não se organizando, porque a informalidade já vinha crescendo. Bom, com a pandemia, isso veio e explodiu. Explodiu e acredito que, por mais que a gente tivesse pensando, a gente não estava pensando para hoje,
para agora, estava pensando para dali 10 anos, 5 anos, 10 anos, né? Então, o movimento sindical e a sociedade como um todo, ninguém esperava que ia acontecer, né? O terror que foram o ano de 2020 e 2021. Então, assim, e o impacto disso está até hoje, o impacto disso está não só na vida cotidiana das pessoas, mas está na memória, tá? Em muitas famílias, né? Então, o movimento sindical, ele tá se transformando também, né? Agora, nós temos uma cultura aqui no país de organização dos trabalhadores, né? De representação que até então a gente sempre conviveu muito bem. Está tendo um esforço por parte das centrais sindicais, né, o Fórum das Centrais Sindicais, exatamente nessa discussão. Não é à toa que tem uma proposta que foi levada para o governo de valorização da negociação coletiva e atualização da organização do movimento sindical, já nessa perspectiva dessa reorganização do mundo do trabalho, dessas novas categorias profissionais, né, dessa nova conformatação que está se fazendo. Então, é um processo em andamento. Então, não dá para dizer que não vai fazer, não está fazendo, não foi feito, não. A gente vem de uma cultura muito antiga, né? E a gente foi quebrar com essa cultura do modelo de organização sindical exatamente a partir da década de 70, da década de 80, né? Você veja que até a Constituição de 88, os serviços públicos não podiam se organizar. Então, e o modelo que a gente tinha de sindicato era aquele modelo cartoral. Então, hoje já não é mais assim. Ainda tem, é verdade. Outra grande mudança foi a quebra do imposto sindical. Isso trouxe uma grande mudança de concepção de sindicato que nós queremos, né? Ou seja, não pode ser imposto, mas sim o trabalhador definir qual é o seu instrumento de luta, né? E reconhecer e, portanto, financiar o seu instrumento de luta. Então, o E movimento ficou no ar sindical... também, não sei, Ah, presidente, se a senhora concorda comigo, mas ficou no ar também, para além do fim da contribuição sindical, ficou pairando no ar entre os trabalhadores de que o sindicato tomava aquele dinheiro para si, né? Se criou uma outra cultura também. porque, na verdade, se você for ver, é que as pessoas não têm consciência disso, né? Mas, por exemplo, no serviço público, o serviço público, quando ele pôde se organizar a partir da Constituição de 88 em sindicatos, a grande maioria abriu mão do imposto sindical. Os sindicatos de serviços públicos não recebiam imposto sindical, eles abriram mão. E vários sindicatos grandes do setor privado, que por conta da legislação recebiam imposto sindical, também abriram mão desse desconto, né? Abriram mão na lei. Então, assim, por quê? Por compreender mesmo que a gente tinha que se desvincular daquele modelo de cartorial e reconhecer o papel do trabalhador, né? O trabalhador, ele é o principal ator na organização da classe trabalhadora e do movimento sindical. Ele não pode ser obrigado a pagar aquilo que ele não acredita. E ele tem que ser atuante. Então, essa concepção é que veio nos norteando até agora. E é claro que a grande maioria não sabe, entendia que tinha, né? A gente sabe que tinha sindicatos que, infelizmente, viviam do imposto sindical, mas esses tiveram problema. Os demais enfrentaram o problema do setor privado, mas superaram, porque tinham base, tinham trabalho de base, tinham filiação, né? Já esses problemas o serviço público não enfrentou, porque ele já não tinha, né? Não tinha e não tem. Então, são coisas que fazem parte de como a gente vê a organização dos trabalhadores no país. Mas nós estamos indo, de cabeça erguida, firme e forte, estamos avançando bastante, estamos aqui defendendo, e o Diese tem tido um papel excepcional, né? Todas as pautas que são trazidas do salário mínimo, de ver a força de trabalho das mulheres, dos jovens, né?
Tudo isso são pautas muito significativas e relevantes para a gente estudar, esmiuçar e apresentar para o movimento sindical dados que corroborem para ele que o movimento sindical tenha propostas condizentes com a necessidade dos trabalhadores do país. Presidenta, na contramão da realidade brasileira, os Estados Unidos, por exemplo, teve um aumento significativo na atuação de trabalhadores sindicalizados, criando, inclusive, novas categorias no setor de varejo. O que explica esse movimento lá fora, presidenta? Nós vamos lembrar o seguinte, a gente não pode comparar o movimento sindical brasileiro com o movimento sindical lá fora, né? Nós aqui temos 6 centrais sindicais reconhecidas e oficiais, mas ao todo são 11. Você vai para qualquer outro país, são 2 ou 3. Né? Então, e que até então nos Estados Unidos eram extremamente criticadas e desmontadas ano após ano. Né? Exatamente. E aí você tem agora entidades muito fortes lá, entidades que têm mais de 2 milhões de trabalhadores filiados, né? Então, assim, eles têm um nível de organização que ele é nacional, ele não é como o nosso aqui. A gente tem a nossa organização, as centrais que são nacionais, mas a gente tem nossas confederações, as nossas federações, nós temos os sindicatos estaduais, sindicatos municipais, sindicatos de categorias profissionais, enfim, né? Nós temos um modelo de organização muito diferente do deles, né? E eles concentram toda essa rede de varejo numa única entidade deles, dessas poucas que eles têm, e fortalecem ela. Diferente da gente aqui, olha, nós temos o pessoal que trabalha no varejo, na CUT, na UGT, na Força Sindical, e cada uma tem o seu nível de organização, entendeu? Então, isso também dificulta, leva tempo. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa reconhecer. Muitos desses trabalhadores, eles não são trabalhadores formais, né? Eles não são formais. E quando o trabalhador não é formal, se tem muita dificuldade em organizá-los e em representá-los. Tem muita dificuldade. A gente está trabalhando muito para isso ainda. Ainda não chegamos no que seria o ideal. Porque as pessoas, elas também querem respostas imediatas, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? O movimento sindical não tem o poder da caneta, ele tem o poder da negociação, mas não o poder da caneta. E para fazer uma negociação hoje, você tem que levar em consideração a situação do país, as pessoas, por exemplo, às vezes você chama para fazer um movimento, de pressionar, as pessoas assim, têm medo, né? As pessoas não se sentem confortável, porque não pode perder o emprego, não pode perder a hora extra, que fazem hora extra, enfim, tem várias situações que dificultam. Agora, eu penso que a gente vem vindo num crescente, porque assim, as mudanças, elas não podem ocorrer muito rapidamente, porque senão, daqui a pouco elas não se sustentam. Elas precisam disso mesmo, aos poucos se estruturando, modificando, mas se estruturando para se sustentarem no futuro, que é o que as centrais sindicais vêm fazendo agora com essa proposta de fortalecer a negociação coletiva e atualizar o modelo sindical brasileiro. Presidenta, muito obrigado por essa conversa, viu? Imagina, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Lembrando que esse papo vai ao ar toda terça-feira às 21h15 na TVT, mas também no YouTube do Brasil de Fato e da própria TVT. E para quem prefere escutar em formato podcast, também em seu tocador de áudio favorito. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.